Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos, com mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio, ciclo 3, aula 3. Nós vamos continuar hoje falando sobre o estudo dos circuitos elétricos, ok? Só que eu quero, nesta aula, fazer alguns aprofundamentos que nós vamos precisar utilizar em determinados exercícios para a gente compreender certas dinâmicas na eletrodinâmica. Ficou estranho falar isso, mas é por aí mesmo, entender como é que a corrente elétrica vai fluir sob determinadas condições nos circuitos. Nós já falamos sobre corrente elétrica, falamos sobre resistência, falamos sobre as leis de Ohm, a primeira e a segunda, nas aulas anteriores. Agora a gente vai começar a falar de algumas coisas que vão um pouco além desse ponto mais básico. Tudo bem? Então, eu quero começar falando para vocês na aula de hoje sobre um conceito que a gente usa muito na física e que acontece muitas vezes de aparecer na prática essa expressão e muita gente talvez não saiba o seu real significado, que é o curto-circuito. Quantas vezes você já não ouviu em reportagens quando acontece algum incêndio que ele foi provocado por um curto-circuito? Provavelmente você já ouviu essa frase, né? Mas o que é isso na física? Quando nós pensamos em circuitos eletrônicos, existe a passagem de corrente elétrica por eles, que pode ser uma corrente de baixa intensidade ou de alta intensidade. Mas aí, esse valor da corrente elétrica, a gente já viu em aulas anteriores, que é determinado através da aplicação da primeira lei de Ohm. Mas, em certas situações, o que acontece? Em alguns trechos do circuito, a resistência pode se tornar praticamente igual a zero. Quando isso ocorre, nós dizemos que aquele pedaço do circuito fechou um curto, ou curto-circuito. É uma situação de resistência elétrica igual a zero. Na prática, a gente pode pensar na seguinte situação. Quando você está viajando por uma estrada, principalmente essas que têm cabines de pedágio para cobrança, você tem o fluxo dos carros passando por ali e aí você tem as praças de pedágio, por onde você vai parar para poder pagar e continuar a sua viagem, e também tem algumas partes que você tem a passagem liberada, que eles chamam de sem parar, né? O sem parar poderia ser o equivalente a essa história do curto-circuito que eu estou falando aqui. É um caminho por onde a resistência será praticamente nula. Você não vai ter que frear ou reduzir muito a sua velocidade para poder passar por aquela praça de pedágio. Diferente da cobrança tradicional, onde você vai parar, tem uma fila, e aí você vai ter uma certa resistência a continuar seu movimento, ok? Então, só para fazer uma analogia, para ficar um pouco mais fácil de compreender. Beleza? Essas situações de curto-circuito, em algumas situações, podem não ter nenhuma consequência muito grave, mas em outras, as consequências podem sim ser bastante perigosas. Como eu disse agora há pouco, pode provocar incêndios, inclusive. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui duas imagens. Uma, como que o curto-circuito é representado esquematicamente em um circuito eletrônico. Tá? Observem aqui, ó. Eu tenho entre os pontos X e Y, eu tenho dois caminhos possíveis. Tem o caminho onde tem uma resistência R2 e tem um atalho aqui que é o curto-circuito. Aqui embaixo, observe, está escrito R é igual a zero. Por que a gente fala que é praticamente igual a zero? A gente tem que pensar que esses circuitos são feitos por fios condutores. E nesses fios, a resistência elétrica costuma ser muito pequena. Então, a gente costuma aproximar esses valores a zero para efeito de simplificação. Tá? Então, a corrente, ao chegar aqui, o que ela vai preferir fazer? Passar por um caminho que tem resistência ou por um caminho que não tem resistência? Podem pensar até de outra forma, se vocês quiserem. Quando você vai a um supermercado e chega na hora de pagar as compras no caixa, você vai preferir passar por um caixa que tem uma fila de pessoas aguardando para poder passar e pagar, ou vai preferir passar por um caixa que não tem ninguém ali naquele momento? Está só o operador de caixa lá sentado, quietinho, esperando você. Parece bem óbvia a resposta, né? A mesma coisa acontece com a corrente elétrica quando ela vê essa situação, ok? Ela vai preferir, obviamente, passar por aqui. Então, esse resistor R2 que está aqui, ele não vai ter função alguma no meu circuito, beleza? Na prática, olha só uma situação que talvez vocês já tenham visto na casa de vocês ou em casa de algum conhecido.
vários aparelhos ligados em uma tomada só. Tem Benjamin ligado em cima de Benjamin, ligado em outro, e faz assim aquele monstro, parece um alien, né? Aquilo ali, gente, é uma situação de altíssimo risco. Por quê? Quando você projeta a instalação elétrica de uma casa, você tem uma corrente máxima que vai passar por aquela tomada. Se eu coloco vários aparelhos conectados ali, eu vou sobrecarregar aquele ponto da minha estrutura elétrica. Então eu posso fazer com que a corrente ultrapasse o valor máximo que eu quero e posso provocar superaquecimento e daí o incêndio que eu falei mais cedo, que é o curto-circuito. Uma vez, quando eu ainda trabalhava com informática, eu fui fazer uma instalação de máquinas de cartão de crédito num açougue, num bairro aqui de Belo Horizonte, e eu cheguei lá e vi algo muito parecido com essa imagem na instalação do açougue. O cara ligou freezer, máquina de moer carne, a máquina registradora, estava tudo ligado na mesma tomada. Devia ter uns 10 aparelhos ligados mais ou menos desse jeito aqui. Eu fiquei pensando, Jesus, vai pegar fogo nesse negócio aqui. Tá? Então, isso aqui, se vocês verem, pelo amor de Deus, não façam isso. É perigoso pra caramba. Tá bom? Gente, vamos ver na prática como é que funciona isso aqui nos exercícios? Eu coloquei 2 exercícios para mostrar para vocês como que a gente trabalha matematicamente com essa situação. O primeiro exemplo é esse daqui, ó. Eu coloquei algumas resistências numa associação mista e temos aqui uma chave S, que está inicialmente aberta. Então, o que está sendo pedido para a gente fazer aqui nesse exercício? Calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B quando chave estiver aberta ou chave estiver fechada. Eu vou voltar aqui no slide da figura, porque eu vou desenhar no flipchart esse circuito para ir explicando para vocês como é que funciona, tá? Só um minutinho. Aqui. Vamos desenhar rapidão aqui. Aqui é o ponto A, ponto B. Nossa chave S está aqui. Ok? Vamos passar agora para o próximo slide, que eu vou explicando aqui para vocês como é que funciona. Vamos pensar primeiro nessa chave S aberta. Como é que eu vou fazer para calcular resistência equivalente? Eu vou imaginar que aqui, ó, entre os pontos A e B, eu tenho uma fonte de tensão. Então, eu vou colocar aqui, só para representar para a gente, uma fonte de tensão qualquer. Não importa o valor dessa tensão aqui agora, tá bom? Eu só coloquei ela para ilustrar que o circuito está fechado. Para que vocês lembrem que corrente elétrica só vai aparecer se houver caminho fechado para essa corrente poder passar por ali. Então, vejam só. A corrente elétrica que vai sair do meu polo positivo da bateria, ela vai passar por esse resistor de 10 ohms aqui, e ao chegar nesse ponto, que é um nó, eu tenho 2 opções possíveis para a corrente passar. Ou ela passa por aqui, ou ela passa por aqui. Então, o que está acontecendo nesse circuito, gente? Esses 2 resistores de 10 ohms que estão aqui, ó, do meu lado direito, eles estão em paralelo. Lembra que quando eu falo resistências em paralelo, é porque houve divisão de corrente, não porque estão em posições paralelas, tá bom? Então aqui, ó, houve divisão de corrente, eu tenho uma corrente aqui, outra ali, então aqui está em paralelo. Se eu simplificar esse circuito, trocando esses 2 resistores por um, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 resistores em série depois, né? Então, eu não vou mostrar os desenhos todos, senão a gente vai gastar muito tempo. Só vou mostrando para vocês como é que vai ficar o raciocínio aqui, ó. Então, olha lá. O que aconteceu na hora que eu for calcular a resistência equivalente? Eu vou calcular esse paralelo aqui, ó, que é 10 em paralelo com 10, e no final eu vou pegar esse resultado e vou somar com as outras 2 resistências, que aí vai ficar em série, tá? Acho melhor redesenhar o circuito para vocês verem como é que fica, né? Deixa eu desenhar na outra folha aqui. Vai ficar assim, ó. Esse segundo desenho que eu estou fazendo já é considerando o cálculo feito dos 10 em paralelo com 10, tá? Opa, aqui o ombro ficou feio pra caramba. Então ficou dessa forma o meu circuito, com os 3 resistores em série, beleza? E aí, calculando a resistência equivalente, como está ali na tela, o resultado vai dar 25
ohms. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos imaginar aquela chave fechada. Eu vou desenhar de novo o circuito, que eu acho importante a gente desenhar e mostrar com clareza o que está acontecendo. Então, olha só, agora eu estou na letra B, tá, gente? Aqui lá tudo foi a letra A. Então, aqui, letra B. Olha o que nós vamos fazer agora. Aqui é a minha chave S, né? E aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Da mesma forma que eu fiz na letra A, eu vou pegar e vou colocar uma fonte de tensão aqui só para a gente poder ter o circuito fechado, tá? E, de novo, eu vou analisar o caminho que a minha corrente elétrica está fazendo. Olha só, de novo, minha corrente sai do polo positivo aqui da bateria, passa por esse resistor de 10 ohms que está aqui. Só que agora, ao chegar aqui no nó, o que eu tenho? Eu tenho esse caminho, tenho esse e tenho esse. Lembra da pergunta da caixa de supermercado? Por onde que a corrente elétrica vai preferir passar nesse caso agora? Ela vai passar toda por aqui, gente, ó. Vai passar toda nesse caminho S aqui. Então, o que acontece na prática? Esses dois resistores aqui, ó, eles não têm função no meu circuito. Eles estão ali só fazendo figuração. Eles não funcionam. Então, na prática, o meu circuito, gente, ele é isso aqui, ó. Eu vou até pôr a mão aqui só para vocês verem melhor. Meu circuito se resume a isso aqui, ó. Esses dois resistores que estão em série, porque a corrente vai fazer isso daqui, ó. Né? Então, como que eu calculo a resistência equivalente quando eu fechei a chave S? Ali eu só escrevi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Vai ficar apenas um 10 somado com um 10, que é igual a 20 ohms. Perceberam o que aconteceu aqui? Quando eu fechei a chave, houve uma modificação no valor da resistência equivalente. Isso vai provocar, se eu for pensar em termos de corrente elétrica, também uma variação do valor dela. A corrente elétrica, no caso, quando eu fechei a chave S, vai sofrer um pequeno aumento. Porque se eu reduzo a corrente, se eu reduzo a resistência, perdão, eu vou aumentar a corrente, já que a fonte é a mesma. Beleza? Vou pegar um segundo exemplo agora e vou resgatar um pouco da ideia que a gente discutiu na nossa primeira aula deste ciclo, quando eu falei de amperímetros e voltímetros. Só que agora eu vou trabalhar com a ideia também de curto-circuito. Olha só. Tem um segundo exemplo ali, ó. Tem 3 resistências associadas. Eu vou desenhar esse circuito aqui também no flipchart, que eu quero mostrar para vocês algumas coisas, ó. Considere o circuito simples abaixo, representado com os valores indicados. Então, vamos desenhar esse circuito aqui. Opa, peguei coisa errada aqui, gente. Falha. Agora... Ali eu tenho 40 volts, 6 ohms, vou colocar aqui 10 ohms, 4 ohms. N. O que está sendo pedido nesse exercício, gente? Olha só. Ele perguntou assim, se nós ligarmos entre esses dois pontos, primeiro um amperímetro, e depois trocarmos um amperímetro por um voltímetro, quais vão ser os valores lidos por esses dispositivos? Tá? Então, vamos recordar o que a gente falou lá na aula 1 deste ciclo. O amperímetro é um equipamento que mede corrente de ohm, que a gente já viu algumas vezes, só dividir 40 por 10, para a gente encontrar a corrente que vai passar pelo meu amperímetro. Essa corrente, gente, é a mesma que passa pelo circuito todo, porque se ele é um circuito série simples, a corrente que passar em qualquer ponto do meu circuito tem que ser igual, inclusive pelo amperímetro, ok? Agora, vamos tirar um amperímetro daqui e vamos colocar um voltímetro. Quando eu faço isso, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, de fato, né? Só que aí, observe que ele está em paralelo com o quê? Ele está em paralelo com esse resistor aqui, o R2, né? Porque aqui, ó, a corrente elétrica, se chegar aqui, ela vai ter que, teoricamente, se dividir para cá e para cá. Beleza?
Então, por isso que eu falo que aqui está em paralelo só com esse ponto. Então, o que eu vou fazer, gente? Na hora de calcular a resistência equivalente, eu ignoro a presença do voltímetro, tá? Então, eu vou fazer o cálculo da resistência equivalente agora, sendo simplesmente os 3 resistores em série, né? Então, vai ficar 6 mais 10 mais 4, que vai totalizar 20 ohms. Isso é resistência equivalente. E quanto vai ser a corrente que vai passar por esse circuito? De novo, aqui ainda continua sendo um circuito série. Ô, Júlio, mas o voltímetro não está em paralelo, então não é circuito misto, não? Não. Quando você analisa o circuito e pensa nos instrumentos de medida, você ignora a presença do voltímetro e do amperímetro para essas considerações, tá? Então aqui, se eu tirar o voltímetro, eu tenho um circuito série normal com os 3, tá bom? Calculando a corrente, eu vou usar a lei de Ohm de novo, né? Então, 40 dividido por 20, que dá 2 amperes. Então, passam 2 amperes aqui por todos os elementos do meu circuito. E como que eu vou calcular, então, a leitura do meu voltímetro aqui? Fácil, né, gente? É só aplicar a lei de Ohm para calcular a tensão que vai aparecer aqui. Eu já conheço a resistência, já conheço a corrente, é só multiplicar uma pela outra. Ali, ó. A tensão no meu voltímetro vai ser 10 vezes 2, que é igual a 20 ohms. Então, aqui eu tenho 40 ohms, aqui eu tenho 20 ohms. Então, os outros 20 ohms estão aonde? Estão aqui, uma parte aqui, outra parte aqui. Se eu aplicasse a lei de Ohm de novo para cada um dos resistores, eu ia verificar o seguinte, que a soma das tensões sobre cada resistor, no final, se eu somar esses resultados, vai ter que dar os 40 volts, que é a tensão da minha bateria, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje, essa análise um pouco mais aprofundada, envolvendo curto-circuito, envolvendo lei de Ohm, cálculo de resistência equivalente, instrumentos de medida, para a gente fazer um fechamento, a gente amarrar todas as ideias que a gente discutiu nessas 3 aulas do ciclo 3, tá? É claro que existem muitas outras coisas que a gente pode falar aqui, mas aí a gente precisaria de muito mais tempo para poder discutir, tá bom? Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês pela nossa aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui para ajudá-los. Bons estudos!